Fala pessoal, aqui estamos dando início ao terceiro vídeo do nosso novo canal. Como o Rodolfo explicou no vídeo passado, a gente teve uma votação para a escolha do nome do nosso canal. E as três opções eram ansiedade climática, diário do colapso ambiental, que foi o que acabou vencendo. E a segunda mais votada, inclusive, foi diário do antropoceno, né? A gente desistiu desse nome, diário do antropoceno, porque chegamos à conclusão que poucas pessoas, relativamente falando, sabem do que se trata, o que é o antropoceno. Não, você, né, Danilo? Eu desisti porque quem ganhou foi o Diário do Colapso Ambiental. Eu levei a sério a votação. Acho que o fato das pessoas não saberem exatamente o que é o antropoceno é irrelevante, porque a gente está aqui para explicar, né? Aliás, acho que a gente se livrou de uma boa quando não chamou de ansiedade climática, viu? O próprio vídeo da ansiedade climática, acho que ele teve alguma dificuldade de visualização por causa desse nome, e eu fiz um short também com esse nome. Eu acho que esse nome ansiedade afasta todo mundo. E colapso ambiental eu acho legal, a ideia do colapso, né? Então eu concordei com quem disse que o Diário do Colapso Ambiental era um nome melhor. Então, é disso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, é o antropoceno. Estamos aqui numa floresta tropical amazônica, ao lado do aeroporto de Altamira, e a gente pode observar aqui no chão os restos dos pneus que foram usados no processo de construção do aeroporto. Então esses pneus aí são muito mais velhos do que vocês, eles foram jogados aí junto com outras coisas, com madeira, prego, só que tudo isso apodreceu. E o pneu não. O pneu continua aí poluindo, vai continuar ainda por muitos anos. Olha, é só aqui mesmo, o resto da mata tá limpo, não tem. O termo antropoceno foi cunhado pela primeira vez pelo professor Paul Crutzen, que foi Nobel de Química, Prêmio Nobel de Química de 1995. E ele, antropoceno, antropo vem de homem, né, e ser humano. Então ele propôs que uma nova era geológica tinha se iniciado na verdade em meados do século passado, devido à ação humana. Então estaríamos vivendo, teríamos saído do Holoceno, que tinha sido o último subgrupo definido 12 mil anos atrás, e estaríamos entrando no antropoceno, né? O Holoceno teria representado uma queda de temperatura de 5 graus, elevação de temperatura de 5 graus em relação à era glacial, que foi 25 mil anos atrás, a última era glacial, e ele trouxe uma estabilidade climática que permitiu inclusive o desenvolvimento da agricultura e o ser humano se fixar na Terra, e foi uma grande mudança por causa desse Holoceno, desse momento geológico. E agora em março houve uma grande discussão no meio acadêmico e ambiental e relacionada a esse tipo de estudo, porque a União Internacional de Ciências Geológicas, ela negou, disse que ainda não era a hora de definir realmente como o antropoceno como uma nova era geológica. Ela é a entidade internacional a quem compete definir e fixar essas datas e esses momentos, e segundo essa união não há evidências suficientes. Então a gente quer discutir nesse vídeo se há evidências ou não. A nossa opinião é que sim. Como assim a nossa opinião é que sim? Teve reunião de pauta para decidir se sim ou não? Não lembro disso não, eu não tenho opinião formada, e eu concordo muito com os argumentos de quem diz que não se justifica chamar de era geológica o que estamos vivendo, né? Acho que estamos no Holoceno, sim. Chamar isso de antropoceno tem seus problemas. Vamos falar sobre isso. Então, Danilo e Rodolfo, eu acho que, para começar também a nossa discussão aqui, eu acho que uma coisa que a gente pode comentar, que eu sempre falo para meus alunos, é que muitas vezes esses problemas são mais problemas de definição, né? Não são problemas só semânticos, são problemas de definição. Então tudo vai depender do critério que você usa. Então, conforme o critério que você usa, vai ser possível classificar como uma nova era geológica. E se você usa outro critério, talvez não possa ser classificado como era geológica.
Essas classificações, essas divisões são completamente arbitrárias. Uma frase que eu sempre uso com meus alunos é que a natureza não está nem aí para as nossas classificações, para as nossas caixinhas onde a gente, lá desde os gregos, e o cérebro humano gosta muito disso, né, da gente ter que classificar, ordenar as coisas, colocar elas em caixinhas separadinhas, bonitinhas, estanques. Mas a natureza é mais contínua e muitas vezes os fenômenos não se encaixam nessas nossas caixinhas que a gente inventa. Então, mais do que discutir se é ou não é uma nova era geológica, talvez seja discutir o que fundamenta uma ou outra opinião, e isso é útil para a gente discutir os problemas do possível, provável colapso ambiental que a gente vai enfrentar. E isso talvez a gente possa discutir ao longo desse vídeo aqui. Eu estou aqui com a turma de ecologia, visitando essa área do aeroporto, a área que a UFPA está lutando para conquistar, para ser nosso campus florestado. E alguém pode se perguntar, então cadê o antropoceno aí, né? Isso aqui parece muito com o que sempre pareceu, né, ao longo dos últimos milênios. Claro, né, a fauna de grande porte foi extirpada, mas a biodiversidade está mais ou menos igual, né, de insetos, de plantas. Não é bem verdade isso. O aumento na concentração de gás carbônico mudou completamente as relações de crescimento, né? As florestas tropicais estão fertilizadas por um aumento gigantesco na concentração de gás carbônico, que muda a dinâmica de crescimento. Árvores de crescimento rápido são favorecidas. Outra coisa é as secas cada vez mais fortes. Então você pode não sentir a morte das grandes árvores, mas mesmo nas regiões mais distantes da Amazônia, tem muita árvore hoje em dia que está morrendo devido ao aumento das secas em intensidade e em durabilidade. E eu acho que mais do que isso até, Rodolfo, né, mais do que a parte atmosférica, que sem dúvida é importante, é um elemento que ajuda a configurar o antropoceno que algumas pessoas têm usado, é a marca estratigráfica, ou seja, a marca que a gente está depositando como uma camada geológica, né, uma camada de sedimentos de origem humana, que por causa de toda a nossa alteração da crosta terrestre, de muitas modificações, a gente vai colocando elementos humanos aí nessa crosta terrestre. Então, um exemplo que você tem aí é esse pneu, né? Esse pneu pode demorar muitos séculos para se degradar, e às vezes o resíduo deles ele vai se degradando, se diminuindo, talvez por atritos físicos, abrasão, e aí ele vai ficar fragmentos pequenos que vão compor ali uma camada. Isso porque você está em Altamira, né, uma região mais afastada de grandes locais de produção de interferência humana. Sim, tem toda a interferência, mas eu estou falando de interferência em termos de construções. Em muitos locais o pessoal já tem estudado a quantidade de resíduos de concreto, asfalto e plásticos e muitas coisas que o ser humano tem produzido artificialmente que vão se depositar na crosta terrestre e possivelmente marcar no nível das camadas geológicas, né, as coisas que vão se sedimentando uma em cima da outra ao longo do tempo, poderia marcar essa presença humana mais forte, principalmente depois da Revolução Industrial. Eu estou curioso para saber o que o Roger vai falar, mas assim, só cá entre nós, eu nem vou entrar nessa lá, não é o caso, eu acho. Porque senão fica sem fim, né? A nossa discussão lá vai ficar uma discussão eterna, né? Tipo, você vai fazer uma réplica, tréplica, quadréplica, quintéplica, né? Mas na verdade, o seu argumento, eu fiz uma brincadeira, mas acho que foi isso um pouco mesmo, assim, porque na verdade, eu ouvi o Nobre falando, né? Na verdade, quem sou eu, né? Eu tô repetindo o que o Nobre falou. Não sei se você ouviu aquele podcast que eu indiquei, aquela discussão do pauta pública, né, sobre que tinha o Krenak e aquela outra jornalista da pauta pública que foi lá na PUC, até comentei. Se quiser eu te mando aqui, eu te falo o minuto que ele fala, mais ou menos. Se você quiser, senão eu vou ficar procurando, mas se você quiser ouvir, o Nobre fala sobre isso. Ele fala, o que eu fiz foi repetir a fala dele, na verdade, né, do Carlos Nobre, que faz parte do IPCC e tal.
ele defende que sim, antropoceno, e na verdade o que ele defende não é se assim, se a gente vai sumir. Na verdade é o efeito que o ser humano causou na Terra, né? Essa alteração de temperatura na Terra. Por isso que o teu argumento me parece falho, né? Porque assim, você poderia até falar assim, mas quando você fala assim, que eu tô querendo dizer, peraí. Quando você fala não porque as eras geológicas não podem ser definidas por uma passagem tão rápida. A questão não é a passagem rápida. A questão é o efeito que isso vai causar. Quer dizer, se você defendesse ali dizendo, não, eu acho que a Terra vai se recuperar desse estrago, porque espera-se uma elevação de até 5 graus no começo do século que vem, se continuar as emissões que estão continuando. Então, quer dizer, considerando isso, né, que é o que o Nobre fala lá. Então, se você falasse, não, eu acho que a Terra vai voltar à temperatura atual, depois do desaparecimento do ser humano, da redução radical do número de humanos, ou da parada da sociedade industrial de consumo, tal, eu acho que a Terra vai voltar e por isso não vai ser uma mudança geológica. Aí é um argumento, mas você dizer que não é uma mudança geológica porque a nossa passagem vai ser rápida, não, porque o ser humano pode deixar um estrago irrecuperável para a Terra, ou que vai demorar milhares de anos para se recuperar, e isso vai ter mudado a temperatura em 5 graus, e isso sim, 5 ou até mais, ele fala em 10, na verdade, é possível. Então, quer dizer, se o ser humano mudar a temperatura da Terra tanto assim, vai ter gerado uma nova era geológica, seja em 100 anos, seja em 200 anos, seja em 2, 3 anos, entendeu? O que vai ficar para a Terra é uma mudança geológica, uma mudança de estrutura. Por isso que o seu argumento não abordou isso, né? Mas vamos ver o que o Roger vai pôr. Não, Danilo, não fique impressionado, não. Eu sou assim mesmo. Eu só falei, só botei o contraponto. Não digo que você esteja errado, não. E nem o Carlos Nobre. É só porque você disse, nós temos tal posição. E aí diz assim que eu tenho uma posição de antemão, eu já vou pensar será que eu não tenho uma posição contrária. Então a verdade é que eu não tenho posição definida. Eu entendo quem defende que estamos de fato numa era em que está tudo diferente, mas eu também entendo o ponto de vista de quem fala que isso aqui é um segundo, é um microsegundo, é uma faísca, e que não justifica chamar de era uma coisa tão efêmera, né? Então são dois pontos de vista perfeitamente válidos. Então, eu acho que esses são pontos de vista, não sei se igualmente válidos, né, mas são pontos de vista que acho que é legal mostrar para as pessoas, que são pontos de vista baseados em critérios diferentes. Um foca mais nas mudanças que a gente está provocando toda a superfície na atmosfera terrestre, nas mudanças estratigráficas, como a gente falou, né, de deposição de sedimentos, de mudança de estrutura, gerando aí uma camada humana, e as mudanças biológicas, né? Muitas das definições de eras e de períodos geológicos são baseados, como a gente vai falar até mais para frente, aí, nas 5 grandes extinções em massas. Então teve alguma mudança geológica, climatológica, que acabou causando, ou evento externo, né, no caso da hipótese do asteroide, que acabou causando uma enorme extinção em massa. Então, juntando o efeito que a gente vai ter sobre a superfície terrestre e o efeito climático que a gente vai ter, e todas as causas humanas, tanto climáticas como de outras causas, de introdução de espécies exóticas, eliminação de hábitats, etc., vai causar já está causando uma 6ª onda de extinção em massa da vida na Terra, e permanecendo o ser humano ou não, o caminho da vida na Terra vai ser marcado por essas mudanças. Não significa que a vida vai deixar de existir, mas simplesmente que a evolução vai passar a ocorrer a partir das formas de vida que permaneceram, e nós vamos ter uma mudança na composição da fauna, da flora, dos fungos, das algas, dos micróbios, de todos os outros micro-organismos, a partir dos micro-organismos, das fauna, da flora, dos fungos que restarem após o impacto da espécie humana. Nós vamos trazer alguns dados que mostrem, que comprovem e que defendam essa teoria. Então, Danilo, olha só, até essa tua própria colocação é problemática. Nós vamos trazer alguns dados que defendam essa teoria. A gente vai analisar o que tem, né? E não é bem uma teoria, né? Se estamos no antropoceno ou não. É mais uma concepção, é quase que filosófica, né? Então é uma decisão, né? Então tem argumentos que apoiam e tem argumentos que são contrários. E a gente tem que analisar todos eles, né?
Então, uma das razões que fazem esses responsáveis pela União Internacional de Ciências Geológicas não aceitar é porque as épocas geológicas, elas versam no mínimo por dezenas de milhares de anos, né? Pelo menos esse último agora foi 12 mil anos, foi uma das mais curtas. Às vezes estamos falando de milhões de anos, enfim. Justamente, Danilo, justamente. E é por aí que eu vou, né? Então, quando a gente fala em antropoceno, a gente está chamando de era geológica uma coisa que é um microsegundo na história da Terra, né? O homem chega, o homem esculhamba tudo, de fato ele deixa uma marca estratigráfica, né? Mas ele para de afetar o planeta muito rapidamente. É que ainda está afetando muito, né? Mas dentro de algumas décadas, ou no máximo pouquíssimos séculos, o ser humano vai parar de influenciar o planeta, simplesmente porque vai colapsar a sociedade humana, e aí a Terra vai seguir aí se recuperando, né? Vai seguir a sua história. Então acho que é muito curto para chamar de era geológica. Eu estou de acordo com esse pessoal. Então, curto, não sei se seria um critério, né? Porque curto, os períodos foram, os períodos mais recentes estão mais curtos que os períodos antigos, justamente porque a gente tem uma maior quantidade de informações sobre os períodos mais recentes. E aí o critério vai, assim, se só o tempo que foi muito curto a partir do início do Holoceno, talvez as pessoas que vão defender isso se focam mais no tempo. Lembrando que o tempo pode ser uma coisa arbitrária, pode ter eras mais longas e eras mais curtas. Agora, se o critério for a quantidade de impactos que isso vai ter, tanto sobre a geologia do planeta, o clima do planeta e a biologia do planeta, aí de repente a gente pode considerar que entramos no antropoceno. Uma coisa que talvez valha a pena criticar, essa coisa da União Geológica, ter decidido que não é antropoceno, é parecer que as decisões científicas são com base na votação, né? E aí tem maioria. Quem vota a favor de uma coisa, quem vota a favor de outra. Que é meio como foi a decisão lá de quando Plutão deixou de ser planeta. As coisas científicas não são assim, você vai ter correntes e nesse caso fica muito claro, se você usa um critério mais temporal, que é arbitrário, você defende que não seja uma nova era. Se você defende um critério de mudanças, que também pode ser arbitrário, quanto de mudança é necessário para você definir uma mudança de era. Também vai depender de critérios, de definições, então seria uma discussão mais conceitual. Como tem muitas pessoas acham, eu entre elas, que a gente está com a 6ª extinção em massa em curso, e que essa extinção em massa não vai, de novo, como eu falei, extinguir a vida, mas apenas a vida vai tomar um outro rumo a partir da presença e da influência maciça dos seres humanos na face da Terra. Olha só, estamos aqui na saída de campo e a nossa aluna Thaísa achou um jabuti. Olha só o tamanho do jabuti que ela achou aqui. Olha, um jabuti grande. Esses animais são muito disputados por caçadores. Difícil. A sorte é que ele deu estudante de biologia, então ele tá seguro. Mas isso mostra que essa área aqui é bastante preservada, tem uma biodiversidade ainda muito relevante. Esse jabuti é a prova disso. Enfim, existe toda uma... Esse é um elemento fácil de achar aí, fazendo uma pesquisa pela internet, para estudar as eras geológicas e como elas se dividem, né? E a União Internacional de Ciências Geológicas considera que é muito curto o espaço de tempo, que seria definido nos anos 40, teria sido o começo, quando um lago no Canadá, que é muito usado para esse tipo de cálculo, porque ele é um lago que, pela formação geológica dele, ele permite a localização de todas as eras geológicas nos seus sedimentos. Esse lago recebeu ali na década de 40, quando teve as primeiras bombas nucleares sendo disparadas para testes, ele recebeu essa radioatividade e ali foi simbolicamente marcado como início do antropoceno, segundo essa linha de pesquisadores que defende isso, né? Sim, justamente. Não é que só o lago foi afetado, o planeta inteiro foi afetado, né? O lago, ele é considerado o tipo, né? É o local tipo daquela marca estratigráfica. Mas o problema não é que o evento é recente, o problema é que o evento vai acabar logo ali, né? Não é que aconteceu faz pouco tempo, a questão não é essa. É que vai acabar logo ali na esquina, porque a humanidade não tem muito futuro. E desde então, as mudanças têm sido muito aceleradas na superfície terrestre, e calcula-se que as emissões sendo mantidas relativamente parecidas com as de hoje, não forem radicalmente reduzidas,
nós vamos chegar a um aumento de temperatura de 4 graus até o final desse século, né? Isso significa a mesma temperatura em 100 anos, a mesmo aumento de temperatura que houve entre o período glacial e o início do Holoceno, ou seja, em 13, 15 mil anos, houve uma mudança. Então o ser humano realmente está sendo capaz de fazer essa mudança que vai gerar a sexta grande extinção em massa. A última aconteceu há 62 milhões de anos, quando caiu aquele asteroide, que é meteoro, né, que acabou mudando, extinguindo os dinossauros. Só que essa extinção dos dinossauros, ela demorou 2 milhões de anos para acontecer, né, que caiu o asteroide e houve essa mudança na dinâmica da vida na Terra. Demorou 2 milhões de anos para se completar. E o ser humano vai fazer isso em cerca de 100 anos. E a tendência é que, com um aumento maior ainda, que deve se alargar para o século 22, a gente vai ter uma extinção cada vez maior de vida no planeta, e a própria condição de vida do ser humano vai estar colocada em xeque. Então, se isso não é o bastante para a gente poder definir uma nova era geológica, gostaria que esses pesquisadores nos dissessem o que seria. Então, tirando um pouquinho das controvérsias do antropoceno, nós temos um colega aqui na Universidade Federal de Alfenas, o professor Felipe Rubira, que é geomorfólogo, e nós fizemos inclusive uma entrevista com ele, que nós vamos linkar aqui no site depois, e ele tratou muito sobre essa questão do antropoceno e trouxe alguns dados, até por isso que eu estou aqui na frente do computador, que eram tantos dados que ficou difícil de guardar, né? Ele trouxe alguns dados, além de comentar sobre as controvérsias que tem, outras propostas que tem, as dificuldades com você definir um início, né? E tem várias propostas de um início, mas o que eu achei interessante é que ele trouxe, né? Então a gente tem problemas de definir o marco, as evidências geológicas, o impacto, isso tudo ainda está em discussão, se é suficiente ou não, se seria uma nova época, né? Não era geológica, seria uma nova época, ou seria uma subdivisão, ou se não seria nada, né? Alguns sinais do antropoceno que esse professor trouxe para mim e compartilhou um documento que eu gentilmente vou ler alguns tópicos aqui. 5 consequências principais do antropoceno. Existem atualmente mais de 200 mil novos compostos produzidos pelos seres humanos, como concreto e diferentes tipos de plástico, mas entre muitos e muitos outros, né? Vidros, cerâmicas, etc. E nós temos apenas 5 mil minerais naturais catalogados até o momento. Alteração em fluxos de sedimentos, que a gente pode comentar um pouquinho mais, indícios de influência nos ciclos naturais, que a gente chama de ciclos geoquímicos do nitrogênio, do enxofre, metais pesados, de compostos orgânicos, e os sinais climáticos, que vai ser uma constante aqui no nosso canal, e os sinais biológicos, que também vai ser uma constante no nosso canal, como a sexta onda de extinção em massa. Mas apenas para a parte da massa antropogênica, que se fala que é a substância produzida pelo homem, um estudo da revista Nature, que é uma das 2 revistas científicas mais conceituadas que existem, esse estudo mostrou que em 2020 a massa de todos os objetos construídos pela humanidade superou em peso a massa de todos os seres vivos na história. O seu peso seco situou em torno de 1,1 teraton. Né? Então, se a gente pensar que mega, quilo é 1000, mega 1 milhão, giga 1 bilhão e tera 1 trilhão, se eu não me perdi nas contas aqui. Então nós temos atualmente em torno de 1,1 trilhão de toneladas, não é trilhão de quilos, trilhão de toneladas. E esse estudo ainda não contabilizava a massa de lixo que nós temos atualmente, né? Então só a massa de plásticos, todos existentes no planeta, já é o dobro da massa de todos os animais, né? A gente não está considerando aqui vegetais, mas de todos os animais terrestres e aquáticos. Ou seja, nós temos 2 vezes mais plástico no mundo do que todos os animais, se a gente colocasse numa balança e conseguisse somar todos eles. Então, e essa massa antropogênica, em 1900, era só 35 gigatons. Né? Então, agora nós temos 1,1 teratons. Então, era 3% do peso atual. Isso em 120 anos nós conseguimos aumentar tudo isso. Esse tipo de massa tem dobrado a cada 20 anos e nós temos um aumento anual de 30 gigatons, ou seja, um aumento anual do total que existia em 1900, ou seja, cada pessoa no planeta, em média, né, a gente está considerando não o que a gente produz só diretamente, mas tudo aquilo que é produzido para sustentar o nosso estilo de vida, cada pessoa produz semanalmente o seu próprio peso em massa antropogênica. Né? Então,
a superfície terrestre tem atualmente depositada 27 trilhões de toneladas de materiais depositados pelo homem, principalmente em áreas urbanas, plantações, pastagens, estradas, rodovias, reservatórios, etc. Então, o que ele trouxe é se a gente espalhasse esses materiais, se pegasse isso, conseguisse espalhar de uma maneira uniforme pelos continentes, nós teríamos uma camada de 27 centímetros. Então, apesar do pouco tempo, alguns pesquisadores acham que isso já é suficiente para considerar que estratigraficamente, quer dizer, das camadas geológicas que vão sendo depositadas e deixando suas marcas ao longo de locais onde você tem essa deposição de sedimentos, que já seria suficiente. E aí, galera? Então, a gente parou aqui nesse lugar para falar de questões filosóficas, de biodiversidade, futuro da humanidade. E tava até o povo mais ou menos falando, né? Até a hora que eu falei, eu vou filmar vocês falando. Aí acabou, né? Então eu tô perguntando para vocês o que futuro vocês veem pro planeta. Como vocês veem o futuro? Como vocês imaginam o planeta Terra dentro de 100 anos? Totalmente. Eu não consigo nem pensar. Eu vejo ele morto. Não tem. Eu acho que o planeta não vai estar morto, a gente vai estar, ele vai estar se reconstruindo. Tem a gente. Que Deus vai morrer todo mundo. Eu acho que pode acontecer muito o que aconteceu com a Covid-19. Tipo, chegar a um ponto que todo mundo viu que deu merda, galera, o que a gente faz? Bora se reunir aqui, bilhões injetados em alguma coisa. Que já tá acontecendo, até bilhões injetados em energia renovável, em tecnologias renováveis. Mas para isso se concretizar, eu acho que é um esforço global, assim, muito gigante, tem que reverter toda a merda que a gente já fez. Vocês acham que isso que ele tá falando é viável? Pode acontecer ou é um delírio otimista? Não está acontecendo de uma vez como foi na Covid. Eu acho que é No caso aí, como não está acontecendo de uma vez, não vou simplesmente se importar. Vai deixar por ser lento, né, o processo. Diz aí, Pamela. Vocês querem me humilde opinião? Sim? Na real, eu acho que com a gente deveria acontecer que nem aconteceu com os dinossauros, entendeu? Caiu o meteoro. Cair todo mundo, aí sim a Terra ela vai estar em paz. Mas com base em meteoro? Precisa de meteoro ou nós mesmos vamos? Não, mas tipo, a gente vai acabar, gente, a gente vai acabar se matando. A gente já tá quase se matando, né? Assim, Ou então porque o tanto de guerra que tá tendo e tipo a gente não tá vendo, mas tá tendo um bocado de guerra fora daqui e a gente não tem nenhuma informação sobre isso. As pessoas literalmente estão se matando lá pra fora. Pra vir pra cá não vai demorar muito.